Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Ezequiel 37. Nós vamos ler até o versículo 10. Ezequiel 37, do 1 ao 10. Ezequiel 37, do 1 ao 10. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui reunidos na Tua presença nessa manhã. Deus amado, eu te peço que o Senhor possa, Deus, que não seja eu, mas que seja o Senhor a ministrar nessa manhã, e que cada coração que se encontra aqui, Deus, possa sair daqui cheio com mais de Ti, que possa sair daqui transformado pelas Tuas mãos. Pai amado, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa encontrar aqui corações sedentos por mais de Ti, Pai. Ouvidos atentos à Sua voz, que nós possamos, Deus, nos encontrar dispostos a Te ouvir e Te obedecer, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, nós acabamos de ler a passagem em que Ezequiel ele foi conduzido ao vale, e nesse vale estava cheio de ossos. Não simplesmente ossos, mas ossos que já se encontravam sequíssimos. Analisando o cenário, vamos nos colocar nesse lugar. Provavelmente podemos imaginar que é um lugar de extrema tristeza, um cenário de desesperança, porque aqui ressalta que os ossos, eles, além de ser numerosos, eles já estavam sequíssimos, ou seja, estavam mais do que secos. Já não havia mais esperança sequer de vida, já não havia mais expectativa naquele lugar, naquela situação. E o Senhor, ele pergunta a Ezequiel. Ele não pergunta, o interessante é que ele não pergunta para Ezequiel: eu posso dar vida a esses ossos? Eu posso fazer o milagre acontecer? Ele pergunta para ele: poderão viver esses ossos? E Ezequiel sabia que se Deus quisesse, Deus pode fazer de tudo. Mas ele, em sua sabedoria, ele disse: tu o sabes. Ou seja, Deus sabe de todas as coisas. Deus, ele sabe daquilo que você está enfrentando, ele sabe do vale que você está enfrentando. Mas vai conforme a vontade dele, que nós possamos agir assim como Ezequiel, buscar pela vontade do Senhor, porque por mais que ele possa, nem sempre é aquilo que vai ser feito naquele momento. Não que não vai ser feito, mas talvez não é o momento. E então, o Senhor, ele fala com Ezequiel para profetizar sobre
esses ossos. E eu queria te falar hoje, eu não sei como está a sua vida, como está a sua casa, a sua família. Talvez você tenha alguma área da sua vida que se encontra como um vale de ossos secos. E assim como Ezequiel, foi o Senhor quem o conduziu. E o Senhor o conduziu para mostrar que o vale de ossos secos ele é um lugar de passagem. O vale de ossos secos não é para você ficar, é para você passar e aprender. E hoje nós vamos aprender algumas coisas aqui, porque Deus, com isso daqui, com esse cenário de morte, esse cenário de desesperança, de desespero, a gente pode aprender que Deus ele pode mudar toda e qualquer situação. Por mais difícil que pareça a situação que você está enfrentando hoje, o Senhor ele pode mudar a sua sorte. Ele pode mudar, ele pode trazer um milagre, ele é aquele que tem todo o poder de vida nas mãos. E eu não falo só de vida física, mas eu falo também de vida espiritual, de vida dos seus sonhos. Talvez você tenha sepultado sonhos, talvez o desânimo, o medo, a insegurança, a opressão, a força da opressão do dia a dia, do desespero, a ansiedade de que a gente quer tudo para ontem, talvez tenha sufocado os nossos sonhos, talvez tenha sufocado a nossa vida espiritual, talvez tenha sufocado o nosso relacionamento com Deus. Eu te convido hoje a analisar o que é na sua vida que se encontra com um vale de ossos secos. E talvez você hoje se encontre sem forças para lutar. E enquanto eu estudava essa palavra, algo me chamou a atenção. O porquê vale de ossos secos. Poderia ser vale de qualquer outra coisa. E osso, ele é o que sustenta o corpo. E talvez aos poucos a gente vai perdendo as nossas forças. Aos poucos a gente vai secando como esses ossos se encontraram. Mas se nós possamos buscar em Deus o renovo, a restauração das nossas forças. Porque nós vamos viver o milagre, mas para o milagre acontecer, a gente precisa enfrentar o processo. E aqui nessa passagem a gente vê mais do que claramente de que o processo ele tem que acontecer. As etapas elas têm que acontecer para o milagre se concretizar. Para a gente ter as bênçãos nas mãos, a gente tem que enfrentar, tem que passar pelas etapas, a gente tem que se fortalecer, a gente tem que aprender. Nós podemos ver aqui que o Senhor ele chama Ezequiel e diz: profetiza sobre esses ossos. O Senhor hoje ele te chama para profetizar sobre a situação que você está vivendo. Ele te deu autoridade na palavra dele para profetizar. Profetizar bênção, profetizar cura, profetizar libertação. Você tem autoridade para profetizar na sua casa. Você tem autoridade para profetizar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você tem autoridade para profetizar: eu não aceito essa enfermidade, porque Jesus lá na cruz, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e todas as nossas dores. O Senhor, ele nos deu a autoridade. E ele te chama hoje para profetizar sobre essa situação que você está vivendo hoje. Seja na sua casa, seja no seu ministério, seja na sua vida espiritual, seja no seu trabalho, profetiza. Profetiza. O Senhor, ele te chamou para ser instrumento no processo da realização do milagre. E que você possa se posicionar como instrumento. Que assim como Ezequiel diz, ossos secos, ouvir a palavra de Deus. Ele está declarando que ele ouviu. Ele está profetizando porque ele ouviu. Ele decidiu obedecer ao chamado do Senhor. Que assim possamos ser nós. Nós possamos estar dispostos a ouvir e a obedecer, a fazer conforme aquilo que o Senhor tem nos orientado a fazer. Nos dias difíceis, se a gente recorrer à palavra do Senhor, a gente vai encontrar recurso.
para permanecer firme, para resistir aos dias difíceis. Nossa vida deve ser baseada na palavra do Senhor todos os dias. Seja nos dias de alegria ou nos dias de dificuldade, principalmente. Mas que aqui nós achamos tudo aquilo que nós precisamos para enfrentar os desafios que surgirem nos nossos caminhos, para enfrentar o vale que surgir na nossa caminhada. E que nós possamos nos lembrar que quando nós, assim como Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito, Ezequiel também foi conduzido ao vale pelo Senhor. Muitas das vezes nós somos conduzidos ao deserto, somos conduzidos ao vale. Não é o diabo, não. Às vezes é só Deus te preparando. É Deus processando a sua bênção. Nós precisamos ter esse entendimento de que nem tudo aquilo que acontece de ruim, a gente tem medo de falar assim, o diabo está furioso. Não. É Deus te preparando, porque talvez você quer muito uma bênção, você quer muito uma vitória, mas talvez você não está preparado para receber ainda não. E a gente precisa passar por esse processo, e o processo muitas vezes dói. O processo é doloroso, mas ele é necessário, para que quando a bênção chegar, a gente saiba desfrutar da melhor maneira. Outra coisa que chama atenção é que o Senhor, ele fala, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E ele descreve o que será feito, né? Que vai colocar nervos, quando os ossos se organizarem, vai colocar nervos, carne, estender a pele e depois colocará o Espírito e vivereis. Então profetizei como se me deu ordem. Ezequiel profetizou sobre os ossos. Enquanto ele profetizava, houve um ruído, um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Para o milagre acontecer, as coisas precisam estar em seu devido lugar. Deus, ele não vai agir na bagunça. Deus falou muito comigo nessa parte, porque muitas das vezes a gente quer as coisas, mas em algum ponto tem alguma coisa desorganizada. A gente precisa dar lugar para as coisas estarem no seu devido lugar. E aqui fala que cada osso se juntou ao seu osso. Não teve osso do braço na perna, não teve osso da perna na cabeça. Cada osso foi para o seu devido lugar. Antes do milagre acontecer, antes do Espírito agir, antes da vida chegar, as coisas precisaram, houve um reboliço, um ruído, para as coisas chegarem no lugar. Pode ser que hoje você esteja vivendo um reboliço na sua vida e você não está entendendo. Saiba que é o agir de Deus colocando as coisas no lugar. Muitas das vezes as coisas acontecem e a gente não entende, mas é Deus nos preparando. É Deus nos preparando para aquilo que Ele tem para nós. Muitas das vezes a gente tem um sonho e pela dificuldade a gente se vê tão distante da realização de um sonho. A gente se vê tão distante de alcançar uma bênção, que aos poucos a gente vai deixando isso de lado e a gente acaba sepultando esse sonho. Mas que nós possamos estar dispostos a sermos preparados para desfrutar os sonhos de Deus na nossa vida. Outra coisa que chama atenção é que, mesmo depois, aqui fala, e olhei e eis que vieram nervos sobre eles e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Agora já não eram mais ossos, já eram corpos, cadáveres, espalhados pelo vale. Muitas das vezes, às vezes você pode pensar assim, Senhor, mas a minha vida está tão organizada, as coisas estão no lugar. Talvez está tudo organizado. Às vezes a gente acha, que está organizado, mas às vezes está faltando o principal. Às vezes você tem organizado a sua vida, mas você não tem dado lugar ao Espírito Santo de Deus para agir na sua vida. Muitas das vezes a gente não deixa o Espírito agir. A gente não dá lugar, a gente bloqueia o agir do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas.
E que nós possamos estar dispostos a deixar de sermos corpos para que haja vida em nós. Para que haja vida nos nossos sonhos. Para que haja vida na nossa casa. Para que haja vida nas áreas da nossa, que nós não temos mais esperança, que nós não temos mais expectativa. Às vezes você já desanimou, já desistiu. Não desiste não. Não desiste não, porque o Senhor, Ele te chama hoje para profetizar. Ele tem um plano de restauração, de renovo para a sua vida. Ele tem algo novo para você. Não deixe sepultar os sonhos, não deixe sepultar a sua vida espiritual, não deixe sepultar o seu ministério. Deus, Ele quer te usar. Ele quer começar a te usar a partir do processo do seu milagre. Profetiza na sua própria vida. Profetiza sobre você. Porque o Senhor, Ele te deu autoridade. Que nós possamos não nos importar com o cenário. Porque o Senhor, Ele não depende de cenário. Outra coisa que o Senhor, Ele poderia ter feito, Ele poderia ter falado assim: Ezequiel, ajunta esses ossos aí, põe um saco, ou junta no canto, vamos, que eu vou fazer um milagre. Não. Ele pediu para que Ezequiel profetizasse. E para profetizar, além de ouvir a palavra de Deus, Ezequiel tinha que ter fé. O Senhor, Ele hoje te diz para você ter fé, porque Ele é capaz de mudar a sua situação. Ele é capaz de intervir naquilo que você tem enfrentado. Às vezes as pessoas te falam que não tem mais jeito, não tem mais solução, mas tem sim. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas e a mão dEle está estendida sobre a sua vida. Continue crendo. Porque o Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você tem pedido a Ele. Não perca a fé. Não se deixe levar pelo cenário de desânimo. Muitas das vezes a gente enfrenta situações em que fica difícil mesmo de acreditar. Aos olhos humanos, talvez Ezequiel poderia ter falado: Senhor, é impossível. Mas é aí, porque Deus age no impossível. E ele disse: Tu sabes, Senhor. Porque somente o Senhor saberia, somente o Senhor teria o poder. Teria não, Ele ainda tem. Ele ainda tem o poder de agir. Assim como Ele agiu de maneira sobrenatural na Vale de Ossos Secos, Ele age na minha e na sua vida. Ele age na minha e na sua casa. Ele age na minha e na sua família. Ele alcança e Ele faz aquilo que a mão do homem não pode fazer. Eu quero te dizer que aquilo que você tem clamado, aquilo que você tem buscado, o Senhor, Ele tem contemplado. E Ele está te preparando. Talvez tenha sido difícil, mas com certeza você não vai sair desse vale da mesma forma que você entrou. Você vai sair fortalecido, você vai sair renovado. E o principal, você vai sair cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus vai fazer a diferença na sua vida. Vai fazer a diferença por onde você passar. Deus nos quer posicionados como instrumento. Ele quer que nós possamos estar dispostos a ouvir e a obedecer a palavra. Com certeza o Senhor tem falado com você de alguma forma, esteja atento. A palavra dele, a Bíblia, está cheia de palavra para nós. Nós precisamos nos colocar em posição e buscar do Senhor aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Nós estejamos com os ouvidos atentos àquilo que o Senhor tem nos falado todos os dias. Nós não venhamos deixar para lá, deixar passar. Nós venhamos acreditar, ter fé, ter esperança. Não deixe a esperança morrer no seu coração. Porque o Senhor que ressuscitou Lázaro, depois de 4 dias, é o mesmo que age na sua vida hoje. O Senhor, Ele é o mesmo. Nós não venhamos deixar
as dificuldades sufocarem a nossa vida, sufocarem o nosso coração. E muitas das vezes elas até acabam nos afastando de Deus, nos fazem desanimar, nos fazem desacreditar, nos fazem esquecer de que Deus é capaz de fazer. E se nós olharmos a palavra do Senhor, nós vamos ver quantos milagres o Senhor fez. Milagres que aos nossos olhos a gente fala que é impossível. E o Senhor age assim, Ele age, nós vamos numa parte, o Senhor age a partir dali, porque tem coisas que nós precisamos fazer. Nós precisamos nos dispor a fazer. E aqui fala que profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Aqui nós podemos aprender nesse versículo. Então o Espírito entrou neles e viveram. Onde o Espírito Santo de Deus, ele entra. Ele reina, ele dá vida, ele dá esperança. Ele age de forma sobrenatural. Em seguida fala, e se puseram em pé. Quando o Espírito Santo de Deus ele age em nossas vidas, nós adotamos uma nova postura. E o Senhor, Ele nos quer de pé, Ele nos quer de cabeça erguida diante dEle. Ele nos quer posicionados como um exército de Deus. Ele nos quer como soldados que lutam, que guerreiam, mas que vencem em nome de Jesus. Que nós possamos ir em nome de Jesus. Que nós possamos ouvir e agir segundo a palavra de Deus. Segundo aquilo que Deus tem falado conosco. Que nós possamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus para agir nas nossas vidas. Que nós possamos adotar uma nova postura diante de Deus. Uma nova postura na nossa vida. Muitas das vezes a gente abre mão de tanta coisa. Por tantas outras coisas do nosso dia a dia. E a gente às vezes é mais difícil renunciar às coisas pelo Senhor. Mas que nós possamos renunciar para dar lugar ao agir de Deus nas nossas vidas. Nós possamos dar lugar, porque o Senhor Jesus, Ele tem algo novo para cada um de nós. O Senhor, Ele tem vida. O Senhor, Ele tem expectativa, onde já não há mais esperança. O Senhor, Ele tem um sopro de vida para cada um de nós. Para você que entrou aqui nesse lugar, nessa manhã, o Senhor, Ele te chama, profetiza sobre esse vale que você se encontra, porque eu estou contigo. Eu estou contigo. E você vai contemplar vida, você vai contemplar milagre. Não se preocupe com o cenário. Não se preocupe com o cenário, porque eu não dependo. O Senhor, Ele nos diz nessa manhã que não depende de cenário para agir. Ele não depende de cenário. Ele é o médico dos médicos, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. E Ele tem todo o poder em suas mãos. Não se preocupe com o que tem acontecido ao seu redor. Não se preocupe, o Senhor, Ele há de renovar as suas forças. O Senhor há de te colocar de pé diante das suas dificuldades. O Senhor Deus é um Deus todo-poderoso. E Ele age nesses momentos mesmo. E o interessante é que ressalta que os ossos estavam sequíssimos, sequíssimos. Eu fico imaginando um cenário. E qualquer um de nós que estivesse lá, olharia e falaria assim. Da mesma forma, em algumas situações da nossa vida, a gente olha e fala assim, Senhor, não tem mais jeito. Ou então a gente fala, Senhor, eu não dou conta mais. O Senhor, Ele diz, dá conta sim, porque eu sou contigo. Ainda não acabou. O Senhor, Ele nos diz que Ele é a nossa força, Ele é o nosso fôlego de vida.
E quando há mais de Deus em nós, nós alcançamos a vitória. Nós podemos contemplar o reboliço, o ruído de Deus nas nossas vidas, colocando as coisas no lugar. Muitas das vezes as coisas acontecem e a gente não entende. Só lá na frente a gente vai entender que foi tudo parte de um processo. Foi tudo parte do plano de Deus. Hoje eu te convido a profetizar sobre a sua vida. A profetizar sobre a situação que você está vivendo. Se for uma situação de enfermidade, se for algum problema espiritual, que você profetize na autoridade que Deus te deu. Senhor, eu não aceito essa situação. O Senhor me conhece. O Senhor me sonda. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe dos meus limites. Mas eu sei que o Senhor é comigo. E a partir de hoje, eu dou lugar para o Teu Espírito Santo agir nessa situação, Pai. Que o Senhor possa me dar força, que assim como Ezequiel, eu não perca a fé. Eu não perca a esperança. Nós possamos seguir confiantes em Deus. Porque Ele pode todas as coisas. O Senhor, Ele pode todas as coisas. Que nós possamos buscar por sempre ter as coisas em ordem. Na nossa vida, no nosso ministério, na nossa casa. O Senhor, Ele não gosta de bagunça. O Senhor, Ele quer as coisas em ordem para que Ele possa se posicionar e reinar nas nossas vidas. Onde parece estar morto, sem vida, que o Senhor possa trazer um sopro do Espírito e reavivar, restaurar a sua vida. Que a partir de hoje, algo diferente possa acontecer na sua vida. Que você possa se posicionar. Que nós possamos nos posicionar como instrumentos de Deus na parte do processo, para que nós possamos contemplar a concretização do milagre. Eu te convido hoje a fechar os seus olhos nesse momento. E que você possa levar à sua memória aquilo que tem afligido o seu coração, aquilo que tem te deixado preocupado, aquilo que tem te sufocado. Que você possa profetizar. Profetiza a vida. Profetiza a ordem. Profetiza a mudança. O Senhor, Ele está aqui nessa manhã. E Ele te dá autoridade para profetizar. Ele te dá autoridade e te pede para que você tenha fé. Não perca a fé. Se esqueça do cenário. Se esqueça do cenário e olhe para aquilo que o Senhor tem nas mãos. Ele tem todo o poder em suas mãos. E esse mesmo Deus está aqui nessa manhã, contemplando a sua vida, contemplando a sua causa, contemplando a sua necessidade. Hoje você está aqui, talvez você esteja enfrentando alguma situação, talvez você está num momento difícil, que só você e o Senhor sabem. Ali no vale, a gente vê que estava só Ezequiel e o Senhor, e os ossos. Não tem um relato de que tinha mais ninguém. E muitas das vezes nós enfrentamos situações que somos só nós e Deus. Às vezes a gente não fala nem com quem está mais próximo da gente, é só a gente e Deus. E é nesse lugar que você tenha fé para que o Espírito Santo de Deus vai agir na sua vida. Profetiza. Profetiza porque nesse lugar as mãos do Senhor estão estendidas. Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa manhã, eu te agradeço, Pai, pela palavra que foi ministrada. E eu te peço, Senhor, que o Senhor possa sondar cada coração, Deus, que se encontra aqui nessa manhã. Deus amado, somente o Senhor sabe. Só Tu sabes, Senhor, o que cada um de nós temos enfrentado. E só o Senhor tem o poder, Pai, para mudar essa situação. O Senhor, Deus, possa restaurar as nossas vidas. Restaurar, Pai, que o Senhor possa soprar o fôlego de vida naquela área, Pai, que nós temos enfrentado, que
está com desânimo, está num cenário de desespero, de tristeza, Pai. Mas que nós possamos profetizar vida. Nós não venhamos perder a fé nem a esperança de que o Senhor é poderoso, Pai. E que é o Senhor que tem as mãos estendidas sobre as nossas vidas. Pai amado, no nome do Senhor Jesus, age, Pai. Que nós possamos, Deus, dar lugar para o Senhor agir nas nossas vidas. Nós possamos estar atentos à Sua palavra. Nós possamos te ouvir, te obedecer, Pai. Que estejamos dispostos, Deus, a fazer parte do milagre. Que nós possamos ser usados como instrumentos nas Tuas mãos. Pai amado, no nome de Jesus, que o Senhor possa renovar as nossas forças, Pai. Que o Senhor possa, Deus, restaurar as nossas vidas, restaurar a vida espiritual. Que o Senhor possa reacender a chama, Deus, dos nossos corações, para que nós possamos estar dispostos a buscar mais de Ti, Deus. Buscar mais do Teu Espírito. Deus amado, no nome do Senhor Jesus, sonda cada um. Sonda cada oração que está sendo feita aqui nessa manhã, Deus. Só o Senhor conhece cada coração. E eu clamo a Ti que o Senhor possa soprar, Deus, com o Teu Espírito dos 4 cantos e alcançar os corações, Deus, que se encontram aqui nessa manhã. Corações entristecidos, corações preocupados. Pai amado, para que nós possamos sair daqui com a certeza de que o Senhor é um Deus de vida, o Senhor é um Deus de milagre, o Senhor é um Deus que vivifica, que restaura, que renova, que restitui. O Senhor é um Deus, Pai, todo-poderoso e que tem olhado, tem contemplado cada vida, Deus. No nome do Senhor Jesus, eu creio, Pai, que o Senhor tem colhido cada oração que tem sido feita ao Senhor. E nessa manhã, eu consagro a Ti, apresento a Ti a vida de cada um, Pai, que adentrou neste lugar nessa manhã e que nenhum de nós possamos sair daqui da mesma forma que nós entramos, mas que nós possamos sair daqui na certeza de que o Teu Santo Espírito soprou nas nossas vidas e está trazendo vida. Que nós possamos, Deus, contemplar o Teu milagre em nome de Jesus, Pai. Amém. Que você possa profetizar todos os dias na sua vida. E tenha a certeza de que o Senhor é contigo. Por mais difícil que seja, por mais que a carga está pesada, o Senhor, Ele vai renovar as suas forças, Ele tem te sustentado e a vitória é sua, em nome de Jesus. Nós possamos celebrar e engrandecer ao nome do Senhor, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Ele sabe, Ele tem sondado o seu coração, Ele tem sondado a sua causa, a sua necessidade. E as mãos dele estão estendidas na sua vida. Amém?